Olá, eu sou a Débora Gelman, bem-vindo ao meu canal! Hoje eu vou responder algumas perguntas sobre pensão alimentícia. Primeira pergunta: quem tem direito a receber a pensão alimentícia? A lei diz que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir os alimentos uns aos outros para que consigam viver de modo compatível com a sua condição social. Estamos diante do princípio da solidariedade familiar previstos na nossa Constituição Federal. E quem seriam esses parentes? A regra são os filhos menores de 18 anos ou até 24 anos que estejam cursando ensino superior ou os filhos incapazes que não podem prover o seu próprio sustento. Os pais também podem pedir alimentos aos filhos e os avós e bisavós aos netos ou bisnetos. Os netos também podem pedir alimentos aos avós. E também o irmão pode pedir ao outro irmão alimentos. Em relação ao ex-cônjuge ou companheiro que estejam separados de fato, divorciados ou com a união estável desconstituída, o pedido de pensão alimentícia pode ser feito desde que não tenham outros parentes com condição de ajudá-los. Segunda pergunta: os tios podem pagar pensão? A maioria dos doutrinadores entende que tio não tem obrigação de pagar alimentos aos sobrinhos, porque a lei diz que a obrigação vai até os irmãos. Mas no direito de família, essa interpretação ela não pode ser tão rígida, porque ela tem que ser analisada de acordo com o caso concreto. E no meu ponto de vista, se a pessoa que necessita dos alimentos só tem um tio com condições de pagar os alimentos, o tio, ele eventualmente pode ser sim cobrado. Terceira pergunta: como eu faço para começar a receber a pensão alimentícia? A pensão alimentícia só pode ser cobrada quando houver uma ordem judicial determinando que os alimentos sejam pagos. E há duas formas de conseguir essa decisão do juiz. A primeira forma se dá pela via consensual. O próprio nome diz que é um acordo entre as partes. E esse acordo, que já foi negociado pelas partes com auxílio de advogados, deverá ser homologado pelo juiz para ter validade e poder ser cobrado em caso de não pagamento. As partes decidem como será feito esse pagamento. Se ele vai ser descontado na folha de pagamento, se vai ser pago através de depósito em conta corrente, se vai ser um pagamento in natura, enfim. A segunda forma se dá pela via litigiosa. O próprio nome já diz que as partes não conseguiram chegar num consenso e terão que recorrer ao juiz para que ele determine e estabeleça o valor da pensão. A parte interessada, através de um advogado ou defensor público, terá que ajuizar uma ação de alimentos, pode ser tanto para cobrar quanto para oferecer alimentos, e o juiz da vara de família vai determinar o valor devido. Quarta pergunta: qual o valor da pensão alimentícia? Primeiro, temos que ter em mente que alimentos para o direito não significa somente comida. Abrangem tudo o que é necessário para a pessoa ter uma vida digna, compatível com a sua condição social. Então, são incluídos os valores da moradia, da educação, da saúde, do lazer, das vestimentas e outros valores importantes. O valor da pensão alimentícia, ele deve levar em consideração o binômio necessidade-possibilidade. Necessidade de quem precisa dos alimentos e possibilidade de quem vai pagar os alimentos. O valor também tem que ser razoável. Por exemplo, ele não pode ultrapassar 50% dos rendimentos do devedor. E, se não houver consenso entre as partes, quem decidirá o valor será o juiz, levando em consideração os argumentos e documentos trazidos pelas partes no processo. Quinta pergunta:
Caso o alimentante esteja desempregado, deverá pagar a pensão alimentícia? O fato de estar desempregado não é motivo para o devedor deixar de pagar a pensão alimentícia, principalmente quando o credor for o filho menor. Se formos analisar o grau de vulnerabilidade, o filho é muito mais vulnerável que o pai, porque esse sim não pode trabalhar. A partir do momento em que colocamos filhos no mundo, somos responsáveis pela sua subsistência até que ele se torne maior de idade. O que tem acontecido na prática é que, caso o alimentante esteja desempregado e não tenha renda, os juízes têm arbitrado o valor da pensão em 30% do salário mínimo. No próximo vídeo eu vou continuar respondendo as principais perguntas sobre pensão alimentícia. Gostou desse vídeo? Dá um like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada!